Bom, nós vamos continuar com a mesa redonda de comorbidades no TEA, e nós vamos ter a primeira apresentação com Vera Joff. Ela é psicóloga clínica da criança e do adolescente na ABPP, terapeuta com certificação em PCIT, terapeuta de interação entre pais e filhos, com título de PhD-PA, atua na Flórida, Estados Unidos, como empresa profissional destinada a prestar atendimento psicológico a crianças, adolescentes, famílias e adultos. É autora de publicações sobre síndrome de Asperger, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, terapia cognitivo-comportamental e mutismo seletivo. Vera, ela vai nos falar sobre mutismo seletivo e sua interface com o autismo. Tá ótimo. Bom, boa noite, pessoal. Eu estou muito feliz de estar aqui e muito honrada por estar aqui e por ter sido convidada. Milena, grande amiga e colega, que nos encontramos por pouco tempo, mas eu acho que é um relacionamento para o resto da vida. E gostaria de saber que nós todos estaremos saudáveis para a gente poder se encontrar na Bahia numa próxima vez. Então, eu vou dizer quando mudar, tá? Obrigada. Então, quando eu recebi esse convite para falar da interface... pode virar. Quando eu falei... Pode pegar isso, obrigada. Quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando como eu usaria essa meia hora, ou menos de meia hora para falar do mutismo seletivo e a interface com o TEA. Então, eu decidi, como essa é uma conferência de TEA, para falar mais do mutismo seletivo, mas acho muito importante fazer uma diferenciação dos dois e quando eles acontecem juntos. Mas vou falar um pouquinho do diagnóstico do mutismo seletivo e também do tratamento. Próximo, tá. Então, por que falar do mutismo seletivo no contexto de TEA, né, do autismo? Há muito pouca informação sobre o mutismo seletivo na área científica. Aliás, houveram outras conferências onde essa pergunta foi feita, e eu também já apresentei na BNEP a respeito, e há muita confusão e muito pouco conhecimento em todo o mundo sobre mutismo seletivo. É por isso que eu decidi me envolver e estudar essa área, porque eu encontrava casos e não sabia o que fazer. Mas espera um pouquinho. Aí, tá. Então, como é que a gente pode estudar o mutismo seletivo e diferenciar do TEA, né? Pode o próximo, por favor. Então, o que acontece no mutismo seletivo é que as crianças começam a apresentar os sintomas e eles são vistos como ou tímidos ou isso, e as crianças, geralmente as meninas, os pais levam no médico, eles falam, não, é simplesmente uma timidez, não se preocupe, principalmente se forem meninas, né? Eu tô me confundindo com a virada dos slides, eu preciso avisar quando virar, tá? Obrigada. Então, existe muito pouca informação e o diagnóstico é feito muito mais tarde do que quando as crianças estão apresentando esses sintomas. Próximo. Obrigada. Eu fiz um estudo retrospectivo com o Dr. Zimmerman, que é neuropediatra, e vocês podem ver que quando a criança começa a apresentar dificuldades nessa área de mutismo seletivo, só depois de 2 anos é que elas são diagnosticadas e também tratadas. E se vocês, como sabem, se esperar 2 anos para tratar qualquer tipo de ansiedade, outras ansiedades aparecem, e nós vamos ver mais adiante. Próximo.
Então, como nós vamos estudar o mutismo seletivo e diferenciar do TEA, né? O mutismo seletivo foi mudado para mutismo seletivo no DSM-4, mas antes ele era visto como mutismo eletivo, que as crianças elegiam de não falar, e até hoje professores e até médicos e pais e famílias acham que a criança é desobediente, desafiadora, por não falar com algumas pessoas, mas falar com outras. Só foi no DSM-5 que o mutismo seletivo foi colocado na área de ansiedade. Então, vocês podem ver o primeiro parágrafo fala exatamente de uma diferenciação que a gente já pode fazer do TEA, que as crianças falam supostamente, tipicamente, a comunicação delas é típica nas situações em casa, como foi apresentada anteriormente, como das crianças de autismo não têm isso desde o começo da vida, né? E no autismo elas não têm. Então, essa é uma boa diferenciação. Então, vamos lá para o próximo slide, por favor. Essa é uma foto de uma criança na escola e em casa. Então, se vocês forem ver essa menina do lado esquerdo na escola, ela não está olhando para ninguém, ela não tem contato visual, o afeto dela é totalmente negativo, ou então não expressa nada. É uma criança que não está tendo interação com ninguém. E em casa, ela está brincando com o irmãozinho e está criando histórias, está brincando de faz de conta, totalmente diferente. Por isso que existe uma diferença da apresentação dessa criança em casa e na escola ou em outros lugares. O próximo. Então, o curso do mutismo seletivo, e eu quero só definir para quem não está familiar com esse diagnóstico, primeiro, o mutismo seletivo, ele acontece quando as crianças falam em certos lugares, com certas pessoas, em certas situações, mas não em outros lugares, com outras pessoas, em outras situações. Geralmente, não é sempre, porque algumas crianças também não falam em casa, mas geralmente é quando a criança fala em casa com os pais, com os familiares, mas não fala na escola e com os amiguinhos, ou só com a professora. Então, é por isso que geralmente começa a apresentar esses sintomas quando a criança está na pré-escola, tá? E ela é diagnosticada mais frequentemente em meninas, e o prognóstico é pior quando é acompanhado por outros distúrbios, que a gente vai falar um pouquinho, e a colaboração deve ser feita com a escola. Mas o curso de mutismo é o seguinte: começa mutismo seletivo, que é também associado com uma ansiedade de separação, muitas vezes, e depois ele vai gerando outras dificuldades, tá? Então, vamos para o próximo, por favor. E o que acontece? No momento que as crianças chegam no meu consultório, elas já estabeleceram, a família já estabeleceu aquele ciclo da ansiedade do mutismo seletivo. A criança é requisitada a falar, os pais falam, ela não precisa falar, a ansiedade vai para baixo, e esse sistema é todo reforçado, e a criança aprende a até evitar ter ansiedade numa situação que ela é esperada falar. Por isso que é importante trabalhar com a família inteira. O próximo. Então, qual é o contínuo, né, da comunicação social e quais são os níveis diferentes de severidade do mutismo? O mutismo total é quando uma criança é totalmente, ela não fala com ninguém em nenhum lugar, e sim, eu tenho casos, são muito difíceis esses casos, tratados diferentemente, e vocês estão vendo uma figurinha que é como se fosse, eu queria ver, eu acho que dá para vocês verem a minha flechinha, eu espero que sim, mas é como se fosse uma ponte que elas, no começo da ponte não existe comunicação nenhuma, verbal, não verbal. Depois eles vão um pouquinho mais adiante, tem a comunicação não verbal, onde elas respondem com uma forma, gesto, ou sim e não. Depois tem outra fase, que é uma fase de responder verbalmente, e uma outra fase onde a criança fala espontaneamente. Também a qualidade da fala da criança é muito importante, porque algumas crianças acabam falando, mas elas falam muito baixinho,
ou elas falam com um jeito de nenê, diferentemente da voz que elas têm em casa. Então, o objetivo, na verdade, é que essa criança atravesse essa ponte de comunicação e chegue no final dela para ter uma comunicação típica como outras crianças da idade dela. Próximo. Agora, vocês podem ver que a comorbidade com outros transtornos é muito semelhante ao TEA. Vocês podem ver que todas essas comorbidades acontecem no TEA também e tem essa presença. E um deles, que é o transtorno de atividade auditiva eferente, as fonoaudiólogas que estão presentes talvez tratem disso, uma criança que tem dificuldade de escutar e falar ao mesmo tempo, e existe uma quebra naquilo, uma interrupção. Crianças com mutismo seletivo, nesse estudo que foi feito em 2015, tem mais esse tipo de fator do que uma criança típica. E mais recentemente, já há 10 anos atrás, em 2010, a Chavira com o grupo da Universidade de Califórnia de Los Angeles, achou um gene que é comum para mutismo seletivo e para o TEA. E claro que esse está associado à área de linguagem, não é surpresa para todos nós. Próximo. Então, qual é eu acho que tinha um outro slide aí, eu não sei se ele pulou ou não, mas qual é uma das coisas mais importantes que eu acho que eu devo fazer hoje, já que é um congresso de ter comorbidade, né, é para diferenciar. E eu acho que dá para a gente diferenciar, apesar de que todo esse movimento de popularização começou porque uma filha de uma das pessoas que trabalha muito nessa área agora tinha sido diagnosticada com autismo e a mãe achava que ela não tinha. E, na verdade, essa menina acabou de se formar da escola de medicina na Filadélfia e o que ela tinha, na verdade, era mutismo seletivo e não autismo. Então, a comunicação não verbal no TEA e no mutismo seletivo pode ser muito semelhante na escola, mas em casa ela é diferente. E a fobia social? Como é que o mutismo seletivo se relaciona à fobia social? Depende do contexto, a criança tem uma expressão ou não. Muitas crianças com mutismo seletivo não têm fobia social. E elas são super expressivas não verbalmente, quando elas estão brincando no recreio, é incrível como elas sabem se comunicar com os amiguinhos não verbalmente. Então, uma coisa não necessariamente leva a outra, mas quando tem as duas juntas, é muito mais difícil tratar, claro. As reciprocidade social, claro, no autismo, vocês devem já ter escutado, eu estava vendo também a apresentação anterior, como existem as dificuldades de atenção por compartilhada, e toda a parte de pragmática da linguagem também. E no mutismo seletivo, depende do ambiente, a criança não apresenta essa reciprocidade. E é por isso que muitas vezes é diagnosticada com autismo. Nos relacionamentos sociais, a mesma coisa, no TEA tem dificuldade em todos os lugares, em todas as situações, mas o mutismo seletivo supostamente é só com as pessoas que a criança não fala. Só que, dado a falta de tratamento dessas habilidades sociais de uma criança com mutismo seletivo, e eu trato adolescentes com mutismo seletivos, eles não sabem como agir com outras pessoas da idade deles, porque eles não praticaram essas habilidades através dos anos. Próximo, por favor. Obrigada. Então, no TEA, os sintomas já são apresentados desde criança, né, a recomendação que são da gente fazer uma triagem 3 vezes antes dos 24 meses, que eu acho super importante, e já dá para ver uma diferença da interação da mãe ou do pai, ou quem traz a criança, que cuida da criança aos 18 meses, essa atenção também compartilhada. E no mutismo seletivo, os sintomas começam a aparecer quando a criança está num lugar onde ela tem ansiedade de falar, então é mais tarde. A dificuldade sensorial é presente nos dois, é muito comum isso em mutismo seletivo,
toque também é nos dois, e no caso do mutismo seletivo, apresenta mais em crianças que não têm problemas de linguagem, mas têm problemas de perfeccionismo, que estão associadas a uma certa uma rigidez cognitiva e comportamento rígido, que eu posso discutir com vocês mais tarde, que é uma área de grande interesse meu, e o T acontece mais em meninos e o mutismo seletivo é mais diagnosticado em meninas. Próximo. Tá, então quando os dois estão presentes, o que fazer? Um estudo de 2018, 97 crianças com mutismo seletivo, de 97, 63% qualificaram para o diagnóstico dos dois, TEA e mutismo seletivo. E vejam que muitas dessas eram as meninas, e vocês sabem que TEA dá mais em menino que menina. Na próxima, por favor. Próximo. No meu estudo feito com 67 famílias em 2013, nós achamos 37% das crianças com mutismo seletivo têm sintomas de TEA e perfeccionismo, e também uma grande porcentagem de rigidez cognitiva que também é presente no TEA. Eu só quero dizer que o TEA na verdade, a rigidez cognitiva e o toque do TEA tem uma qualidade diferente do mutismo seletivo. Próximo. Não sei se dá para vocês verem, mas aqui existe uma presença de outros transtornos de ansiedade. A primeira, na verdade, é a ansiedade social, depois a ansiedade de separação, que a gente também pega muito bem na anamnese isso, a fobia, né, uma fobia específica, ou de animal, ou de alguma coisa associada aos sentidos também, e outras condições. Próxima. E também, como é comum no autismo, né, ter uma dificuldade, transtorno de fala e de linguagem, e outras áreas de neurodesenvolvimento, incluindo dificuldade de aprendizagem e de desenvolvimento em outras áreas. Próxima. E, claro, na área de integração social, existe uma presença muito grande no mutismo seletivo também. E nós achamos, em relação ao som, foi a que mais aconteceu, e está associada à sensibilidade a barulho. Então, também está associado, talvez, a outra dificuldade que essa criança tem para coordenar o que fala e o que escuta. Próximo. Tá aí, eu acho que nós estamos mostrando os slides que não é no final, tudo bem. Então, essa atenção compartilhada que a gente fala, desde o começo da vida de uma criança, dá para a gente começar a ver isso. E eu acho muito importante esse slide da Harvard, que é um instituto maravilhoso que dá muita informação, inclusive em português, sobre a prevenção, que é o meu logo, né, prevenção. Então, essa troca é muito importante para diferenciar. Essa troca, essa atenção compartilhada, esse aprendizado emocional que a criancinha, o nenenzinho tem. Então, por isso que é importante fazer uma anamnese muito detalhada na hora de pegar a informação para saber, né, da diferenciação do TEA, ou da interface do TEA com mutismo seletivo. Próximo. Esse é um slide que eu mostro como um sintoma não vai mostrar o que é. Falta de contato de visual e isolamento social não pode diagnosticar nem o autismo, nem o mutismo seletivo. Você precisa de muitos fatores e muitas informações. Próximo. Então, esse é um slide bastante cheio de informação, mas eu gostei muito de uma apresentação que foi feita ontem, um comentário que foi feito a respeito de não usar uma escala só, ou fazer um modelo muito
de diagnóstico para reduzir essa criança a um diagnóstico. E eu achei isso super importante, e inclusive que falaram que precisa diagnosticar com criança pequena com um lápis e não uma caneta, isso também me marcou. Por esse motivo, nós ainda temos que fazer um diagnóstico, né, temos que fazer uma avaliação para poder desenvolver um tratamento. E essa avaliação que eu estou propondo é disciplinar e tem vários métodos, é por escala, é por uma entrevista detalhada com os pais, e o que eu tenho um questionário de família de mutismo seletivo que nós criamos, que eu gostaria de disseminar no Brasil, porque eu achei importante para arrecadar informação também, e me contatem se puderem ajudar. E tem as escalas de mutismo seletivo, e muito importante é fazer uma observação na escola, em casa, e nesses dias do Covid, eu tenho usado o Zoom para observar as crianças nos seus ambientes naturais. Eu não faço nenhuma avaliação sem ter esse elemento de observação da criança no lugar, no seu ambiente natural de casa e na escola. Próximo. Então, eu não preciso falar desse slide, eu vou pular, por favor, porque amanhã vai ter uma apresentação sobre as escalas de TEA. Então, fora a anamnese, nós vamos fazer uma base com quem que a criança fala, em que situação, como é a comunicação e que lugar ela fala. Precisa haver uma história genética da família. Aliás, eu uma vez encontrei uma geneticista da Bahia maravilhosa, que tivemos uma conversa sobre isso, como é importante saber a história genética. Eu posso dar um exemplo rápido, eu fiz uma observação de um menino de 3 anos, e estava pensando, tem autismo ou não, fiquei sabendo que 2 lados da família têm autismo. Isso, para mim, teve um fator bastante forte na minha decisão de discutir a possibilidade de investigar mais. Próximo. Então, o que a gente vai tratar antes? O mutismo seletivo ou o TEA? Eu acho que é muito importante saber quais são as áreas que estão tendo maior dificuldade. É a mesma coisa, porque o TEA é um espectro de autismo e são vários sintomas. O que a gente trata antes no TEA tem a ver com as áreas de dificuldade. Claro que a parte de linguagem e de fala é a coisa mais importante em todas essas áreas. Eu acho que no mutismo seletivo não dá para entrar numa fono imediatamente, porque a criança provavelmente não vai falar com a fonoaudióloga, tá? Então, o que tratar é o que está mais prejudicando a criança. Mas vamos adiante então, porque o tratamento de mutismo, pode ir para o próximo, por favor. O tratamento do mutismo seletivo vai ser diferenciado se ele tem a presença do TEA. Mas o tratamento que é feito empiricamente, mostrado que funciona, é um tratamento comportamental para crianças menores, mas não é comportamental, operacional, comportamental. É um tratamento de TCC, mas é feito como expondo as crianças a certas situações. E tem a terapia de interação entre pais e filhos, que é o que eu também tenho especialidade nisso, que é muito importante, adaptada para o autismo e para o mutismo seletivo. Tá, vamos adiante. Então, o objetivo do tratamento, né, é para aumentar os lugares, as situações e as pessoas com quem a criança fala, tá? Vera, Oi, mais 5 minutinhos para concluir. tá ótimo, obrigada. Tá. Então, e também eu gostaria que, como eu não tenho muito tempo e realmente não dá para falar muito, e eu gostaria de dar uma mensagem para vocês levarem, né? Que esses são os 3 elementos para vocês começarem. Por favor, mude o slide e o próximo, por favor. Então, e o próximo também.
Então, como que fazemos isso? Nós fazemos de uma forma em que a criança começa com a base, que ela fala com a mãe na classe, esse é o primeiro objetivo, depois ela responde verbalmente, não verbalmente, a professora, e depois ela responde verbalmente e ela pergunta: próximo, favor. Pode pular esse, porque não vai dar tempo. Então, por exemplo, essa é uma criança brincando de chá com o professor. Primeiro ela se sensibilizou para conversar comigo. Depois nós fomos na escola e brincamos na classe, enquanto ele estava dentro da classe, com a presença dele, então nós fizemos uma dessensitização, e aos poucos nós fomos modelando para que ele se aproximasse. Aí ele se aproximou, os dois conversaram e estavam brincando de chá, porque os dois são da Inglaterra, e eu me distanciei. Próximo. O tratamento é bastante transparente. Então, a criança sabe que ela fala com a mamãe ou com o papai, ela já conseguiu falar com essas duas professoras, a tia Leia e a tia Noêmia, e ela ainda tem essas 3 pessoas para falar. Ela não fala com essas 3 professores, ela tem que ir para a Mônica, que é uma amiga dela. Próxima. E o tratamento de pais e filhos é algo que eu gostaria de falar com vocês uma outra ocasião, porque demora muito, umas boas horas, mas ele é adaptado para os 2. Se houver interesse, vocês podem me comunicar. Agora pode ir mais para frente, para eu poder terminar, e aqui é um grupo que eu tenho com crianças, em que nós fazemos várias perguntas, entrevistamos uns aos outros, e cada uma traz alguma coisa para oferecer, e para participar, a gente vai falando uma com a outra e dá vazão para uma socialização também. Próxima. E a próxima, por favor. Então, outras estratégias seriam chamar a professora para ir na casa da criança, ou a criança visitar a professora antes de começar a aula. E a avaliação do tratamento, na verdade, é feita como aquela tabelinha com a criança, com quantas pessoas a criança está falando, em que situação, em que lugar, e qual é a qualidade da comunicação dessa criança. Próximo. E nós fazemos também o tratamento intensivo de ansiedade, que vocês sabem que trabalha muito melhor, e saímos para outros lugares também para testar a efetividade desse tratamento. Por favor, outro. E esse é o livro que eu escrevi para crianças, para as famílias levarem para a escola, para educar os professores sobre isso, e ele está no Amazon, se vocês tiverem qualquer dificuldade de achar, e o próximo é outros livros também que eu escrevi, um sobre autismo Asperger's, que era, né, e esse livro de dentista para crianças com autismo, com mutismo seletivo, e crianças ansiosas para ir ao dentista, que é muito comum por causa de problemas sensoriais, crianças têm dificuldade, têm medo de ir ao dentista, e os seus pais ficam com medo do medo da criança. Muito obrigada, e uma pena que não deu para falar mais, mas... Foi maravilhoso, viu, Vera? Foi ótimo. Parabéns aí pela excelência da sua palestra. E aí nós agradecemos também o cumprimento do horário e esperamos você às 8h30 para o debate, já com muitas perguntas. Tá, obrigada.